Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o César e hoje a gente vai ter aula sobre o segundo tema da nossa segunda parcial, que envolve o grupo dos artrópoda. Esse é um grupo bastante importante e relevante do ponto de vista econômico para os cursos de vocês, tá? Mais especificamente, na aula de hoje a gente vai abordar as características gerais compartilhadas por todos os artrópodos, dando ênfase àquelas características que são relacionadas ao sucesso evolutivo que esse grupo apresenta. Lembre-se que nas aulas anteriores nós discutimos que a principal característica de um grupo animal geralmente é representada no seu nome. Isso também vale para os artrópodes. Então notem que artros significa articulação e poda significa pés. Então os artrópodes são aqueles invertebrados que possuem apêndices articulados. É o grupo mais diverso em termos de riqueza de espécies que a gente conhece no nosso planeta. E seus representantes incluem organismos bem conhecidos, como por exemplo as aranhas, os crustáceos, camarões, caranguejos e afins, né? Os miriápodes, conhecido popularmente como piolhos de cobra, como centopeias, e também os insetos. Então são animais bastante conhecidos da maior parte da população. Como eu falei para vocês, eles são organismos extremamente ricos do ponto de vista de espécies, tá? Se conhece hoje mais de 1 milhão de espécies de artrópodos descritos pela ciência. Aqui vocês estão vendo um gráfico bastante interessante, que ele vai representar a abundância, a riqueza de espécies de diferentes grupos animais, e não só de grupos animais, como também de outros reinos, como aqui vocês podem ver as plantas. Notem que, nesse gráfico aqui, bem mais da metade dos organismos representados são artrópodes. Então, definitivamente é o grupo mais rico em termos de espécies existentes descritas pela ciência que se conhece. E esses artrópodes, eles possuem uma série de características que possibilitou que eles se adaptassem a diferentes tipos de ambientes. E a partir do momento que eles foram se adaptando a esses tipos de ambientes, eles foram se diversificando. Ao mesmo tempo, eles também têm uma grande variabilidade de hábitos alimentares. A gente vai ver isso ao longo da aula e vocês vão entender como que essas características aqui ajudam a explicar essa grande diversidade de espécies que a gente encontra dentro desse grupo aqui dos artrópodes. Eles possuem uma grande variação no tamanho, na coloração e na forma. Existem alguns organismos que são bastante pequenos, de poucos milímetros de comprimento, até organismos de tamanhos maiores, como é o caso desse caranguejo que vocês estão vendo aqui na imagem ilustrada. Além disso, eles ocupam uma grande variedade de hábitats. Podem ser organismos marinhos, como por exemplo camarões, entre outros. Eles podem ocorrer em água doce, como também algumas espécies de camarões, como também insetos, e podem também ser terrestres. Então eles ocupam uma grande variabilidade de hábitats. É uma característica bem marcante aqui desse grupo. Tá? Aqui eu trouxe uma série de características gerais dos artrópodes que também são compartilhados com outros organismos, né? Outros filos que inclusive nós já estudamos. E posteriormente a gente vai aprofundar um pouquinho mais, observar um pouquinho mais outras características que daí sim são exclusivas do grupo. Então vamos lá. A primeira característica que esse grupo possui, que outros a gente já viu que possuíam, é a simetria bilateral. Né? Lembre-se então a capacidade que a gente tem de dividir o corpo desses animais em duas partes iguais. Aqui está ilustrando essa formiga. Eles também são animais celomados, então eles possuem uma cavidade derivada a partir da mesoderme, originada lá na fase de gastrulação. Eles são também triploblásticos, formados por 3 folhetos germinativos ou embrionários, protostômios, ou seja, o blastóporo vai dar origem à boca, e eles também têm a metameria. A metameria nada mais é do que a segmentação corporal. Mas ao contrário da segmentação corporal que nós vimos lá nos anelídeos, aqui a gente vai ver uma maior tendência à redução no número de segmentos por meio da fusão desses segmentos. Tá? Então aqui a gente tem um exemplo da formiga. Vários segmentos se fusionaram para originar a cabeça. 3 segmentos se fusionaram para originar o tórax e mais outros segmentos se fusionaram para originar o abdômen. Tá? Então, essa é uma característica bastante marcante dos artrópodes, uma tendência de redução da segmentação corporal por meio da fusão desses segmentos. Tá? E outra característica bastante marcante do grupo, então a primeira que a gente já citou é a presença dos apêndices locomotores articulados, e a segunda é a presença desse exoesqueleto quitinoso. Tá?
Exo significa externo, então isso aqui seria um esqueleto externo, uma carapaça externa, composta por quitina. A quitina é um polissacarídeo, então um carboidrato que é composto esse exoesqueleto, e esse exoesqueleto ele é secretado pela epiderme do animal. Tá? Então é uma substância mais resistente que ajuda a proteger o corpo do animal. Esse exoesqueleto ele é dividido em placas. Aqui a gente vai ter representado em vermelho o tergo dorsal, protegendo a parte dorsal do corpo do animal. A gente vai ter o tergo pleural ou pleura, que vai proteger as partes laterais do corpo desse animal. E o externo, que vai ser uma placa que protege a parte ventral do corpo do animal. Então todo artrópode pode ter esse exoesqueleto dividido nessas partes, mas também pode ocorrer a fusão dessas partes aqui em alguns grupos. Outra questão interessante diz respeito à divisão corporal nos artrópodes. Alguns artrópodes, como os insetos, ele tem o corpo dividido em 3 partes: a cabeça, o tórax e o abdômen. A gente vai explorar melhor isso quando a gente for estudar apenas os insetos, tá? Então, cabeça, tórax e abdômen. Notem que aqui já nessa aranha a gente tem uma fusão, uma união entre a parte da cabeça e do tórax. A gente chama essa estrutura então de cefalotórax. Cefalotórax e aqui diferenciado do abdômen. Tá? Então, no caso das aranhas, a gente vai ter esse tipo de divisão corporal. E ainda existe um terceiro tipo de divisão corporal nos artrópodes, que é essa observada aqui na centopeia. Então, vocês estão vendo aqui a cabeça, claramente, né, dividida, inclusive com presença de antenas, e o corpo ou tronco segmentado. Tá? Então, cabeça e tronco segmentado. Isso é um critério bastante importante para a gente separar os artrópodes nos seus subfilos, que a gente vai ser o tema da nossa próxima aula. Outra característica interessante do exoesqueleto quitinoso é que ele é secretado pela epiderme. Então a epiderme é que vai fazer a secreção desse exoesqueleto, lembrando que ele tem um grau de rigidez que pode variar, enquanto alguns artrópodes têm esse exoesqueleto mais rígido, outros eles podem ter ele mais fino e mais flexível. Tá? De um modo geral, esse exoesqueleto ele é dividido numa parte mais externa, em contato com o meio externo, então, que é a epicutícula, e uma parte mais interna, que é a procutícula. Tá? De qualquer forma, essas duas partes aqui, essas duas divisões do exoesqueleto, elas vão ser produzidas pela epiderme desse animal. E quais será que são as funções desse exoesqueleto em um artrópode? Na verdade, a gente pode listar 3 principais funções. A primeira delas diz respeito à sustentação corporal. Então, através dos apêndices locomotores articulados, os artrópodes conseguem transferir o peso do animal ao substrato, de forma a garantir então que esse animal sustente o corpo dele no ambiente. Uma segunda função importante é o revestimento corporal. Então, como esse exoesqueleto pode apresentar diferentes graus de rigidez, ele acaba fornecendo uma proteção física contra ataque de predadores. Além disso, ele pode evitar a desidratação do animal, graças à deposição de ceras na superfície desse exoesqueleto, que acabam tornando a parede corporal impermeável. E, além disso, esse exoesqueleto também pode ser utilizado como uma estrutura de camuflagem. Eu trouxe aqui para vocês 2 exemplos. Aqui tem uma lagarta, então vocês estão vendo a folha, e a lagarta ela se camufla perfeitamente, inclusive simulando essa nervura central da folha aqui nessa região. E aqui vocês estão vendo um outro inseto que tem essas pigmentações na região da asa que simulam uma folha em decomposição, que acaba dificultando que esse animal seja observado na natureza pelos predadores. E uma terceira função é a mecânica. Esses segmentos aqui articulados, e protegidos pelo exoesqueleto, eles são utilizados para locomoção e servem como pontos de fixação dos feixes musculares para o animal se movimentar. Aqui eu trouxe para vocês então um apêndice locomotor, uma perna, e também a gente tem as asas, né, presentes nos insetos, que também são utilizados para a movimentação. Como eu disse para vocês, o exoesqueleto é uma estrutura rígida. Como é que um animal que tem um exoesqueleto, então é um esqueleto externo, uma carapaça externa rígida, vai conseguir aumentar o tamanho corporal? Na verdade, não tem como. Então, o que esses animais vão fazer é que, de tempo em tempo, eles fazem uma troca desse exoesqueleto num processo que nós chamamos de muda ou equidise. Então, essa troca periódica ela vai ocorrer
conforme o animal vai aumentando o tamanho corporal dele. Tá? E o período entre essas duas mudas nós chamamos de instar. Então, o período entre duas mudas sucessivas tem o nome de instar. Tá? Então, uma pergunta que muitos podem fazer é quantas mudas um artrópode faz? Isso vai variar conforme a espécie, conforme o status alimentar dos indivíduos e vários outros fatores. Alguns artrópodes, quando eles se tornam adultos, eles param de fazer muda, como é o caso dos insetos. Outros, como é o caso das aranhas, continuam fazendo muda continuamente, mesmo depois de se tornarem adultas. Aqui está ilustrando para vocês, então, esse processo de muda numa cigarra. E vocês estão vendo aqui o animal deixando o exoesqueleto, abandonando o exoesqueleto no ambiente. E aqui está o animal com o novo exoesqueleto. Nós chamamos o exoesqueleto abandonado no ambiente de exúvia. Tá? Então, vocês estão vendo aqui o animal saindo do exoesqueleto, e a partir do momento que ele abandona esse exoesqueleto, ele recebe o nome de exúvia. Aqui nós temos um gráfico que vai ilustrar como é que é o crescimento corporal de animais e dos artrópodes. Aqui nesse primeiro gráfico vocês vão ver no eixo Y o tamanho corporal e no eixo X o tempo. Então, o crescimento ao longo do tempo. Geralmente o crescimento de um animal ele ocorre da seguinte forma. Nesse crescimento exponencial, até atingir um ápice quando se estabiliza, quando o animal atinge o estágio adulto. Nos artrópodes, ele é um pouquinho diferenciado. Ele vai ser como nesse gráfico aqui abaixo. Notem que ele é um crescimento em forma de escada. Então, o animal vai crescer e vai chegar um momento que o exoesqueleto ele vai começar a restringir o crescimento do animal. Então, o que esse animal vai fazer? Ele vai fazer o processo de muda. Aí ele faz o processo de muda, então ele tem mais espaço de crescimento, né, nesse exoesqueleto. Vai chegar um momento que novamente o exoesqueleto vai começar a restringir o crescimento desse animal e novamente ele vai ter que fazer o processo de muda e assim por diante. Então esse crescimento fica mais ou menos como se fosse uma escada. Lembrando que o tempo entre duas mudas sucessivas nós damos o nome de instar. Tá? Instar então é o nome que nós damos a esse período entre duas mudas ou duas equidises sucessivas. Tá? Aqui nesse vídeo vocês veem ilustrado esse processo de muda de uma cigarra. Note que há um rompimento do exoesqueleto na sua parte dorsal. O animal ele vai sair então desse exoesqueleto antigo. Aqui a gente já está vendo então a exúvia. E aqui o animal saindo do exoesqueleto. Posteriormente ele vai então posteriormente vai esticar as asas, né? Terminando, né, finalizando esse processo de muda. Novamente vocês podem ver, obviamente que esse é um vídeo uma velocidade maior para ilustrar rapidamente. Né? Então, anote que o animal saiu do exoesqueleto, aqui nós temos a exúvia então, e depois ele vai fazer esse processo de esticagem das asas. Aí está finalizado o processo então de muda. Tá? Com relação à alimentação, ela é extremamente variada nos artrópodes. Existem artrópodes que são herbívoros, e aqui muitos artrópodes podem ser pragas agrícolas, a gente vai discutir isso em aulas posteriores. Algumas espécies são carnívoras, outras são onívoras, a gente encontra saprófagos e também hematófagos. Isso também é um grupo bastante importante, porque aqui a gente vai ter muitos vetores de doenças, né, de vírus e também de protistas, né, que acometem seres humanos e animais de criação. A alimentação variada dos artrópodes acaba dificultando com que a gente explique claramente como que é o sistema digestório desses animais, porque existe muita variação. Então aqui eu trouxe para vocês uma imagem mais geral de como é que funciona o sistema digestório dos artrópodes. De um modo geral, a gente divide em três partes. O intestino anterior, que ele vai estar relacionado então à obtenção do alimento, trituração desse alimento. O intestino médio, que vem na sequência, que está relacionado à absorção e também à digestão química do alimento ingerido, e o intestino posterior, que está relacionado à absorção da água e à formação das fezes. Obviamente que, como eu falei para vocês, isso daqui é uma questão muito generalizada, dada a grande variabilidade que a gente encontra em sistema digestório dentro do grupo dos artrópodes. Tá? Nos artrópodes, a gente tem três órgãos diferenciados para a troca gasosa. Tá? O primeiro deles que a gente vai ver aqui é o sistema traqueal, ou sistema de traqueias. Esse aqui é encontrado nos insetos. Nada mais é então do que uma rede de túbulos que se abrem para o meio exterior por aberturas que nós chamamos de
espiráculos. Esses espiráculos estão em diferentes partes do corpo do inseto, tá? Então, aqui vai ocorrer a entrada do oxigênio, do ar atmosférico, e essa troca gasosa, então, vai fazer com que saia o CO2 por esses espiráculos. Um segundo tipo de órgão respiratório que a gente encontra nos artrópodos é a filotraqueia ou pulmões foliáceos, é a mesma coisa, tá? A filotraqueia ou pulmão foliáceo é encontrado nas aranhas, tá? Nos aracnídeos. Como é que vai funcionar? Eles possuem também um espiráculo. Esse espiráculo vai possibilitar a entrada do ar atmosférico e esse ar vai entrar aqui nessas lamelas onde ocorre o processo de troca gasosa nessas lamelas pulmonares. Então, encontrado nas aranhas, tá? E o terceiro e último são as brânquias, encontradas nos crustáceos, tá? Elas são constituídas então de filamentos que são repletos de vasos sanguíneos que vai proporcionar o processo de troca gasosa, então, por um fluxo de contracorrente, como nós vimos em outras aulas aqui nessa estrutura denominada brânquia, tá bom? E com relação à circulação, o sistema circulatório, nós vimos na aula anterior que as minhocas, os anelídeos, eles possuem um sistema do tipo fechado, ou seja, vão ter corações que bombeiam o sangue no interior de vasos sanguíneos e o sangue nunca deixa de percorrer o interior desses vasos sanguíneos. Já nos artrópodes, o que a gente vai ver é um sistema do tipo aberto. Então a gente vai ter um coração que vai bombear o sangue ou a hemolinfa, né, como é chamado nesse grupo, nas artérias e nas veias. Porém, em alguns momentos o sangue ou a hemolinfa abandonam esses vasos sanguíneos e caem em seios, que nós chamamos de hemocele, cavidade com sangue. Então, por isso nós chamamos um sistema do tipo aberto, né, que se diferencia então daquele encontrado nos anelídeos que a gente estudou até agora. Essa é uma característica bastante marcante dos insetos. Tá? Aqui ilustrando para vocês então a presença do coração, né, que vai apresenta então aqui na região abdominal, no caso do inseto, né, que vai bombear o sangue pelos vasos sanguíneos e esse sangue então ele vai banhar essas hemoceles que estão em contato com os órgãos e com os tecidos desse animal. Tá? Com relação aos órgãos do sentido, existem uma série de adaptações nos artrópodes. Eu vou focar aqui em algumas que são relevantes e depois a gente discute um pouquinho mais em cada um dos grupos que a gente vai estudar, que fazem parte dos artrópodes. Tá? O primeiro deles é a presença de óleos. Esses óleos eles podem ser simples ou compostos, mas o que é interessante é que eles podem variar muito em quantidade. Né? Em algumas aranhas a gente encontra até 8 óleos, é o caso dessa espécie aqui. Tá? Mas na maior parte dos artrópodes a gente vai encontrar um par de óleos nesses organismos. Esse par de óleos muitas vezes ele pode ser pedunculado, como é o caso desse aqui que a gente encontra em alguns tipos de crustáceos. Tá? Aqui vocês estão vendo então que seria um olho composto. O olho composto ele é composto por esses vários omatídeos. Se vocês observarem o inseto mais de perto, como é o caso dessa foto, vocês conseguem ver que ele tem várias divisórias. Cada uma dessas divisórias, que parece um favo de mel, né? Eles são, então, um omatídeo. Tá bom, gente? Então, notem que a gente tem uma variação no tipo do olho, se ele é simples ou se ele é composto. Tá? E nós também temos uma variação na quantidade de olho que cada um desses grupos de artrópodes possui. Outra característica marcante do grupo é a presença de antenas. Tá? Alguns indivíduos podem ter um par de antenas, outros podem ter 2 pares de antenas, e tem alguns artrópodes que não têm antenas, como é o caso das aranhas. Tá? A principal função das antenas, então, é quimiorreceptora, é perceber substâncias químicas no ambiente. Tá? Então, aqui eu trouxe o exemplo do inseto, que tem um par de antenas, e nessa outra imagem a gente tem um crustáceo, um camarão, que tem 2 pares de antenas. Tá? Então, tem aqui as antenas e aqui a antena de maior tamanho. Então, no caso, 2 pares de antenas, lembrando que as aranhas não possuem antenas. Então, a gente tem os 3 status dentro do grupo. Tá? Outra questão bem comum é a presença de pelos sensoriais. Então, na base desses pelos aqui que a gente encontra nesses organismos, existe uma terminação nervosa, então eles usam isso como um órgão principalmente mecanorreceptor, sensível ao toque. Tá bom? Com relação à reprodução, os artrópodes eles são dioicos, a grande maioria é dioico, né? E acaba empregando apêndices modificados para transferir o espermatozoide para a fêmea. Então, os machos tendem a ter uma estrutura especializada com a qual eles fazem a transferência do espermatozoide nas fêmeas.
Então a fertilização geralmente é interna, isso nas formas terrestres, mas em algumas formas aquáticas ela pode também ser externa, mas na maior parte dos casos a fertilização acaba sendo interna, como vocês estão vendo aqui nos insetos. Que no caso o macho está inserindo o EDAGO na fêmea para fazer esse processo de transferência do espermatozoide. Tá? Com relação ao desenvolvimento, a gente vai ter alguns artrópodes com desenvolvimento direto, como é o caso de aranhas, né, e escorpiões, ácaros e alguns insetos. E também tem dentro do grupo o desenvolvimento indireto, com a produção de larva, então, né, fases larvais, que são muitos crustáceos e alguns insetos que possuem esse desenvolvimento indireto. Tá, gente? A classificação, então, do filo artrópoda, ela é feita em 4 subfilos. Então, filo artrópoda dividido em 4 subfilos. Tá? O subfilo Chelicerata, que inclui as aranhas, escorpiões, ácaros e afins. O subfilo Crustácea, que vai incluir os crustáceos, então camarões, caranguejos, lagostas e afins. O subfilo Miriápoda, que vai incluir as centopeias, lacraias e piolhos de cobra. E o subfilo Hexápoda, que vai incluir os insetos, moscas, besouros, também, enfim, os insetos de um modo geral. Tá? Esses grupos aqui nós vamos estudar nas próximas aulas. E no caso dos insetos, a gente vai ter uma aula só sobre os insetos, dada a importância desse grupo aqui para o curso de vocês. Então, na aula de hoje, nós vimos que os artrópodos formam um grupo animal com um grande número de espécies. Na verdade, é o grupo que tem maior riqueza de espécies conhecida. Tá? A principal característica do grupo é a presença de segmentação corporal heterônoma, com um grau de fusão entre os segmentos, apêndices locomotores articulados e um exoesqueleto quitinoso. Os artrópodes eles são classificados em 4 subfilos: os Chelicerata, os Miriápoda, os Crustácea e os Hexápoda. Pessoal, não esqueçam de visitar o Moodle para ler os materiais complementares relacionados à aula de hoje, além de realizar as atividades propostas. Tanto eu como a monitora estaremos disponíveis para sanar as suas dúvidas. Para isso, acesse o site do Moodle e veja qual é o horário de atendimento da monitora. Eu estarei atendendo vocês durante o horário das aulas presenciais, então toda segunda-feira. Cuidem-se e fiquem bem. Até mais!